porque hoje é dia de super quarta-feira da inflação, então a gente começa o dia já com inflação divulgada na China, como eu falei aqui na abertura, um dado que veio um pouco acima do esperado, inflação ao consumidor, inflação ao produtor já um pouco mais dentro do esperado, trazendo um certo alívio. Depois a gente tem uma dobradinha de índices, a gente tem inflação aqui no Brasil, tem inflação nos Estados Unidos, que é o grande foco do mercado hoje, expectativa para o IPCA de abril aqui é de 1%, lá nos Estados Unidos expectativa de desacelerar a inflação de 8,5% para 8,1%, mas a gente vai ao Rio de Janeiro falar com a Bruna Carvalho, que vai trazer mais detalhes sobre a expectativa aqui no Brasil, depois a gente fala um pouquinho do resto do mundo. Bom dia, Bruna. Oi, Priscila, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, a gente conversou com o economista da Fundação Getúlio Vargas, o André Braz. Ele fez uma projeção, então, de uma alta de 1,10% a 1,15% na comparação, então, de abril com o mês de março. Nos últimos meses, a gente vinha sinalizando muito, né, a respeito da questão dos combustíveis e da energia. Mas aí, nesse último mês, o que a gente teve? O fim da bandeira de escassez hídrica, né, no dia 16 de abril, e também a Petrobras não reajustou a gasolina, né? O último reajuste da gasolina tinha sido em março. Então, diferente dos outros meses, ele sinalizou esses dois fatores aí que não devem pesar tanto, devem contribuir então para que essa alta aí seja pequena em comparação aos últimos meses. Só que se a gente for olhar para o outro lado, né, os alimentos e o preço dos eletrodomésticos, que sim devem subir. Isso porque o que ele disse? Em relação aos alimentos, ainda tem, né, a alta demanda, né? E por outro lado, aqueles problemas que a gente tem de verão, né? Chuva, depois um sol forte, isso acaba prejudicando alguns alimentos, algumas plantações, alguns tipos de cultivo. Então ele sinalizou em relação a isso, em relação a eletrodomésticos, ainda puxado aí por falta de matéria-prima e também um pouco pelos combustíveis. Mas a gente já vê um cenário um pouco diferente do que a gente vinha falando, muitas pessoas aí já sentindo uma diferença, né, também já projetando aí uma diferença em relação também à conta de luz, devido ao fim então da bandeira de escassez hídrica. Então ele sinalizou que os preços agora então desse mês de maio, o IPCA agora do mês de maio vai ter uns preços mais baixos em comparação então aos últimos meses, então um mês assim, vamos dizer assim, mais suave, principalmente por conta dos combustíveis e energia que eram os vilões, né, dos últimos índices então que foram divulgados. Volto com vocês. Obrigada. Essa foi Bruna Carvalho falando do Rio de Janeiro. Olha, primeiro que inflação de 1% ao mês, nós já estamos com inflação alta há tanto tempo, nós vamos olhar aqui no telão histórico do IPCA no último ano e parece uma coisa normal. Não é normal ter inflação acima de 1% ou de 1% ao mês. Olha o que aconteceu de março do ano passado para cá, o que aconteceu com o índice de inflação. Foram poucos meses que ela ficou ali numa coisa minimamente aceitável, que é na casa do 0,5%, 0,3% em abril do ano passado, mas ainda assim é um nível de inflação que vai se acumulando que é muito alto. Para responder a isso, o Banco Central ontem na ata do Copom, no final das contas, disse o seguinte: olha, nada combinado, nada resolvido, a porta está absolutamente aberta, diferentemente das posições que ele veio adotando até o mês de abril, dizendo, olha, nós estamos aqui prevendo o pico da inflação no mês X, ou o movimento da taxa de juros já prevendo um encerramento. Agora a estratégia foi dizer, não sabemos o que vai acontecer. Como a gente já falou aqui também, o Banco Central brasileiro tem sido mais cauteloso nos seus posicionamentos, às vezes até errando para cautela demais, na comparação com o Banco Central americano. De qualquer forma, é preciso fazer a ressalva aqui de que está muito difícil para os banqueiros centrais entender qual vai ser o movimento da inflação, que é essa expectativa, e como a Priscila já tinha dito aqui, a previsão média é de 1% para a inflação agora em abril. E no mundo, desacelerada, né? Vamos ver como que está, então, a projeção para a inflação no mundo, porque nos países desenvolvidos a gente tem aí o Brasil com uma projeção para os próximos 12 meses, tá? Não é a projeção para o fim de 2022. Para os próximos 12 meses, aqui de quase 6%, está com uma previsão para os próximos 12 meses até maior de inflação para os Estados Unidos, para a Rússia, né, em meio à guerra, também uma projeção maior. Turquia, que também está numa situação super complicada, e aí o Japão com uma inflação já historicamente baixa, né? Mesmo com esse cenário turbulento no mundo todo, o Japão continua com uma inflação baixa. Mas qual que é o cenário que a gente tem no mundo? Até queria trazer um destaque aqui, Thaís, que ontem a revista britânica The Economist fez uma matéria falando sobre inflação no mundo, né? E o que eles colocaram? Que nos países ricos,
os estímulos que foram feitos na pandemia foram 40% maiores do que nos outros países, nos países emergentes. Esses estímulos sem precedentes encharcaram as economias de dinheiro durante a pandemia. Com isso, houve um aumento de liquidez, um aumento de demanda no mundo, combinado com a reabertura que foi acontecendo depois da pandemia. Então, um excesso de dinheiro, um excesso de demanda, já com a abertura da economia. Então, isso acabou gerando uma inflação muito grande no mundo todo. E só para dar um dado dessa matéria que é interessante, eles falaram que uma das medidas que mostra como a inflação está alta no mundo é que no Reino Unido, a busca pelo termo inflação no Google superou a busca pelo termo Taylor Swift. Então, a inflação está chamando tanta atenção que está até mais popular do que esses cantores pop do mundo. Eu ia perguntar quem era Taylor Swift, mas ainda bem que você explicou antes, que bom.